Isso aí, pessoal, dando início aqui mais um episódio do programa Hora da Luta. E eu tô com o mestre aqui, Fábio Monteiro, atual faixa coral. E hoje aqui veio revelar várias situações, a jornada dele marcial, o início dele na arte marcial. E pode ficar por aí que vai ter muita conversa, muita história. Mestre, prazer estar te recebendo aqui, muito aguardada essa entrevista. A gente teve que fazer várias situações no nosso dia, cancelar alguns compromissos para estar aqui agora de frente, mas com certeza vai valer a pena. Realmente, muito obrigado. Sei que o seu tempo é muito corrido, né? Então, é isso. Muito obrigado pelo convite, Rodrigo. É uma honra. Na verdade, assim, já tinha desejo de vir há um grande tempo aí, mas realmente agora casou a agenda, estamos à disposição. Legal, legal. Então vou já direto ao assunto logo. Como foi teu início aí na arte marcial? Conta pra gente. Digo assim, com mais ou menos uns 10 anos de idade, né? O Guto colocou também uma outra oportunidade que teve aqui. Nós somos 4 irmãos e uma irmã, e a gente tem uma irmã? Tem uma irmã mais nova, entendi. Que chegou até a faixa azul, chegou a lutar uns campeonatos, ganhar campeonato interno, e aí parou, casou, e já é mãe de 3 filhos adultos, casca grossíssima de judô. Os filhos, Felipe, faixa preta, jiu-jitsu também, o marido, e ela hoje corre, é maratonista, é advogada, não treina mais jiu-jitsu, mas continua aí no esporte. Muito ligado. E aí a gente tinha uma academia no Débora, no conjunto onde a gente morava, e aí a gente sempre foi muito, muito unido, nós 4, né? E muito brigão também na rua, negócio de futebol, então assim, era meio um por todos e todos por um, e aí a gente começou a treinar jiu-jitsu lá, academia do Luiz Façanha, faixa roxa. Esteve aqui com a gente. Gente boa demais, sim, assim, sim. E lá foi onde realmente o primeiro contato com o jiu-jitsu, na verdade foi professor de muita gente, né, que passou depois a ser professor de jiu-jitsu no Amazonas. Então ele era um faixa roxa do Oswaldo, e aí a gente passou a treinar lá, e assim, era um treino bem interessante, claro, com as suas limitações, porque era muito no início, né? Então o que é legal é porque a gente fazia o treino de chão, mas aí sexta-feira, assim, desde criança a gente passou a ter contato com a parte de sem kimono, né? Então, solto, chamado, né? Solto, então passamos a treinar muito ali. Aí depois de um tempo isso era mais ou menos por volta de 1980, né? E aí quando foi em 85, o Iano foi para o Rio fazer faculdade, e aí passou a treinar na Academia Gracie, né? Com o Royler Hulk e o Rickson, e aí com o professor Hélio, evidentemente. E aí toda vez que ele vinha para Manaus e passar férias, e ele transmitia pra gente que ele estava aprendendo. Então assim, como a gente já tinha uma ideia do jiu-jitsu, que já era assim, muito, muito enraigado na gente, logo vimos que era a arte marcial, né? Que a gente se afinava, né? E que eu me afinava. Mas só te interromper um pouquinho. Nessa época aí, a gente ouvia muito na TV, no seriado, sobre as lutas em pé, né? Então, como é que foi esse teu contato aí? Tipo assim, pô, isso aqui é um negócio diferente, rola um chão. E tu não foste lá pro Kung Fu, Taekwondo. Não. Tu percebeu logo que era diferente, que aquilo ali era eficiente mesmo? Esse é o grande negócio. Eu acho que sim. Ficava muito claro para mim, mesmo ainda criança, que, com todo respeito às outras artes marciais, mas que elas tinham limitações que muito mais atuações plásticas dos filmes. É claro que não tem quem seja praticante de arte marcial que não tenha sido fã, né, de Bruce Lee, de filmes dessa natureza. Mas ficava muito claro para mim que uma coisa era o filme e outra coisa era a briga de rua, a luta mesmo, né? Então, o primeiro contato, realmente, a primeira arte marcial que eu pratiquei, e única, foi o jiu-jitsu. Assim, única não, na verdade, depois de já lá na frente, né? Então, já treinando, já por também ter essa parte do solto, né? Do sem kimono voltado para a briga, para a luta de contato realmente do jiu-jitsu, para o vale tudo do jiu-jitsu. Aí, paralelamente, também passei a treinar boxe, e aí de forma também assim muito intensa e tal, mas paralela ao jiu-jitsu. Mas o jiu-jitsu sempre foi a principal luta.
Ah, que legal. Também tem uma passagem já no boxe, né? Uma instrução de Isso. boxe, né? Que legal, que legal. Então, vamos falar um pouco aí primeiro tu falaste do Iano, né? Isso. Foi, então, na sequência, acredito que vocês começaram aí também. Conta um pouco pra gente desse teu primeiro contato com a família Gracie, da influência deles na academia, que ainda estava no Débora ainda, Isso. né? Conta um pouco pra gente. Isso, e aí na verdade a gente começou então, ele começou a dar os treinos, era no piso, era no carpete, né? E aí, quando foi em 87, um amigo nosso, César, até os filhos treinam com o Almerinho, hoje em dia, o filho do André, irmão do César, então os dois amigos nossos tinham uma casa no Quícia, e a cedeira, essa casa estava desocupada, e a gente montou lá um tatame para que a gente pudesse ficar treinando. E aí o passo na sequência foi montar na nossa casa no Débora, né? Reformamos a parte de trás ali e montamos um tatame com o objetivo primeiro de só continuarmos treinando, trocando esse conhecimento, rolando entre nós e com os convidados, e aí virou academia. Então assim, a galera do conjunto começou a aparecer para se matricular, entendeu? A coisa foi disseminando ali, e quando vi uma academia estava fundada, já estava em atividade, e aí assim, e é exatamente nesse momento em que eu assim, já ia para o Rio, mas muito de férias, muito tendo esse contato, mas nesse momento eu fui morar no Rio. Então, assim, quando a academia foi fundada, um mês depois eu viajei para morar. E isso em 88. E aí, assim, o meu objetivo era, como eu disse lá no seminário do Royal, na entrega da minha coral, o objetivo era treinar jiu-jitsu e virar lutador de jiu-jitsu, né? Claro, também queria concluir o curso de Direito, né? E eu fui para ali, ainda era o terceiro ano do colégio, ainda não estava nem na faculdade, então fui para estudar ainda no colégio. Mas o grosso, assim, o objetivo maior, o maior tempo, a maior carga horária ali, minha era com jiu-jitsu. E assim, então, quando eu cheguei no Rio, evidentemente que eu tinha uma base boa, porque através dos ensinamentos que eles davam, né? E aí foi quando eu passei a treinar muito intensamente com o Royler, né? Até então era nas férias, era nesse momento aí, e aí a coisa mudou, foi um divisor de águas. Tipo, desse jiu-jitsu que estava naquela época fazendo aqui em Manaus, e aí esse primeiro contato, acho que quando teu irmão chegou de uma primeira viagem, trouxe as posições, aí tu já viu, cara, tá rolando um negócio totalmente novo. É isso aí. Totalmente. Tu lembra de alguma coisa assim, tipo, que foi diferencial, tipo uma guarda, ataque de braço? Eu vou te falar, assim, eu gostei muito de inversão, de raspagem. Então, assim, ele chega com várias alternativas de raspagens e desequilíbrio, né? Que era algo completamente novo para o jiu-jitsu que eu estava acostumado a ver, com a ideia do jiu-jitsu, né? Da americana montado, do estrangulamento na guarda, né? Do armlock. Então, assim, em cima daquilo, abriu um leque imenso para diversas alternativas. Para um garoto que estava totalmente focado, né, naquilo do jiu-jitsu, né? Caramba, era um mundo completamente novo, assim, altamente interessante. Tipo, quando tu pega um livro e ele é tão maneiro que tu vai ler, tu não para de ler. Entendi. Então era a ideia, entendeu? Eu ia dormir pensando em posição, em como fazer, e se o cara dificultasse, qual era a alternativa. Então, assim, e aí, nesse momento com o Royler, e o meu pai sim foi crucial, meu pai e minha mãe nisso, que era realmente no início eram eles que sempre abraçaram esses nossos projetos, e aí eu passei a treinar muita aula particular e eu sempre fui muito observador, né? Então, claro, naturalmente, quando você vai ter uma aula particular, ela é só o professor e você, então é óbvio que você vai ter uma atenção maior por parte do professor, porque ele não vai precisar dividir a atenção com ninguém, né? A atenção dele com ninguém. Mas eu ia além, e ele deixava. Por que eu ia além? Porque assim, e falando como professor, quando você vai dar aula particular, você tem
a aula na cabeça, ainda que com a experiência você possa aplicar, mudar uma coisa ou outra naquele momento, dependendo se o aluno, vamos supor, se você pensou pô, hoje eu vou ministrar para ele desequilíbrio, né, algumas inversões, aí o aluno chegar na hora e dizer, pô, estou um pouquinho machucado, mestre, não dá para fazer isso aqui. Então, você tem o plano B, mas você sempre tem um roteiro, né, de acordo com a necessidade de cada aluno. Eu acho que isso faz o diferencial do professor. Não pode ser uma aula padrão. Né? Porque tem o mais velho, tem a criança, tem o adolescente, tem o mais pesado, né? Tem o mais leve, tem o mais flexível, tem o mais durão. Então, você vai mostrando posições que vão ser usáveis por eles, pelos alunos. Então, assim, eu sabia que o Royler tinha um treino pronto para dar ali, né? Então, cada aula ele tinha um treino pronto e sempre fazendo um gancho. Se pegava a aula seguinte, era um gancho do que tinha ficado na anterior. Né? Só que, como eu tinha um propósito e aquela coisa de... Acho que o HD, a minha cabeça, ela estava muito... Era aquele HD muito potente, né? Com quase nada de memória. Então, conseguia absorver tudo. E tu não fazia registro, né? Tipo, botava uma filmadora. Não tinha isso. Não tinha isso. Então, assim, na verdade, assim, o que eu fazia, e fazia muito, era anotar as posições, entendeu? Pô, chave de braço assim, chave de braço assado, americana aqui, alternando para Kimura. Então, assim, mas ainda assim era um texto ali que, se você não tivesse uma memória fotográfica, você não conseguia, né, identificar ou lembrar do que era. Então, assim, o Royler sempre me permitiu ir além, porque eu sugava demais. Então, assim, não, beleza, mestre, isso aqui eu entendi. Mas e se eu fizer isso aqui? Aí ele, não, isso aqui tu faz isso aqui. Então, ele também nunca foi de esconder o jogo, entendeu? Entendi. E isso fez, assim, um crescimento muito grande. Tanto para mim quanto meus irmãos, né? Mas eu digo para mim porque eu sempre treinei muito com ele. Sempre treinei com o Roca também, se o Royler estava viajando e tal. Mas, assim, eu sempre tive muita afinidade com o Royler. E porque eu fui para lá muito leve, né? Então, assim, ele para mim era o estereótipo do grande artista marcial, entendeu? Entendi. Então era um cara leve, extremamente flexível. Então era alguém que tinha um jogo que eu gostava muito e que eu tinha condição de pelo menos me espelhar, né? E aí, então ele sempre permitiu muito isso. Então, assim, isso que eu coloquei, assim, foi afinidade à primeira vista, né? E aí comecei a treinar. Então, quando eu volto no meio do ano para passar férias, a academia já tá engrenou. Já tá bombando, mas ainda... E aí, só que nesse momento a gente tinha se mudado do Débora para o Vieira Alves, entendeu? Então, o primeiro semestre foi um semestre muito ativo no Débora e o meio do ano ficou aquele limbo ali. Eu chego de férias, o tatame no Vieira Alves não tá pronto. Aí, então, assim... Aproveitei para fazer ali, para a gente montar o tatame e ligar para o telefone fixo da rapaziada, que não tinha celular. Não tinha celular e convocar. Mostrando que, olha, vai reinaugurar a academia e tal. E aí, mais uma vez, o tatame está pronto e a galera está retornando, eu tenho que voltar para o Rio porque ia começar o segundo semestre. Então, 88, eu praticamente não fui professor. Entendeu? Então, assim, os meninos estavam tocando academia e eu voltei para lá e continuei intensificando demais e tal. Já tinha pego minha faixa azul pelo Royler, né? Sim, já cheguei num ritmo muito intenso, né? E a galera, eu me lembro que os caras que lutavam, ou então às vezes os caras mais antigos ficavam sentados assistindo, faixa preta, faixa marrom, e diziam, ei, Royler, o garotão não é faixa branca. Entendeu? Como ele, não, já vai, tá, eu quero afiar e tal. Então, assim, e aí eu era faixa azul numa época em que as faixas coloridas eram muito para Manaus, porque ainda estava engateando. Com certeza, né? Com certeza. E aí, então assim, aí eu volto, aí no final do ano acontece aquela situação de, porra, eu volto contando que é só passar as festas de fim de ano e voltar para o Rio, no meu objetivo era fazer faculdade no Rio e ficar treinando e me profissionalizar mesmo. Na verdade, aí sim, aí a academia, eu volto, a academia tá
tá bombando, tinha acabado de ter o campeonato amazonense, entendeu? O pessoal mandou bem pra caramba, então assim, os meninos estavam tomando conta e a coisa estava bombando, ainda com muito garoto, o grosso era garoto, né? 90% da academia era mirim, infantil, infanto-juvenil, ali, um ou outro juvenil, 2, 3 adultos, era nessa ideia, mas a academia ela já estava fluindo, né, já estava funcionando normalmente. E aí eu acabo passando no vestibular aqui também, passei lá, me empolguei que meu pai ia deixar eu voltar, mas eu passei aqui e ele disse, então fica. E aí ao ficar, aí eu viro realmente o professor da academia, porque é o momento em que o Guto, o Lucinho, o Iano vão para o Rio. E aí eu fico na academia direto. Só que agora, né, só diante de tudo que tu falaste, tu fica na academia direto agora, mas com aprendizado não só de posição, como do dia a dia de um professor Gracie que aprendeu diretamente do Hélio Gracie, né, isso cara? aí. Então, uma das coisas que eu não percebi no evento lá da cerimônia da tua graduação, é que os Gracies, eles não estão só te ensinando posição, eles também eles vendem a segurança. Eles dão segurança para a pessoa. Naquele dia ele falou, pô, quando eu saí de lá, eu saí o professor mais seguro. É isso aí. Entendeu? Então, imagina essa convivência que tu teve com ele, né? Esses dias das aulas, todos os anos. E aí tu volta pra Manaus, tipo, não tinha essa informação. Isso. Então, cara, aí foi um negócio... isso. Eu acho que era um diferencial. O aluno vinha ali, se deparava com aquele cara falando, mostrando as posições daquele jeito, como tu aprendeste com o Royler, né? E tinha um negócio, Rodrigo, que era interessante, é o seguinte, porque como eu treinava muito, eu passava o dia na academia. Então tinha dia que... Claro que tinha um horário para ir para aula, mas todo horário vago, e eram várias horas, e assim, eu tive uma ajuda, porque eu estudei no colégio militar. Então, quando eu estudei no colégio militar, sempre foi um colégio muito puxado, né? E eu sempre gostei de estudar, entendeu? Então, eu tinha uma base de estudo muito, muito forte. Isso me permitiu fazer o terceiro ano no Rio de uma forma mais tranquila, digamos assim. Entendi. Né? Porque eu vinha de uma base muito... O colégio não era tão rígido quanto o militar. Era um colégio em Ipanema, entendeu? Pinheiro Guimarães, um colégio tradicional, mas... Tava muito bem na área, mesmo uma áurea do Rio de Janeiro. Isso, então, porra, entendeu? Assistia as aulas, ia para as aulas normais e tal, mas eu tinha base, então eu não precisava, assim, correr tanto atrás, tipo, fazer aula particular, fazer cursinho, coisas desse tipo, porque a base que eu tinha me ajudou muito. Isso me permitiu ter uma carga horária maior para me doar para o jiu-jitsu. Então, o Royler me deixava e eu ficava lá de monitor em várias aulas particulares ao longo do dia. Entendeu? Sugando tudo. E aí não só a questão da posição, que sempre foi o diferencial, mas, como você falou, a forma de dar aula, a forma de se comportar. Isso, dentro da academia, né? Isso. Observando dentro. Como ele recebeu o aluno, entendeu? Ele podia estar aqui, ele podia estar aqui de mau humor. Ele falava isso várias vezes, né? Ele, Binho, é o seguinte, eu posso chegar aqui, ter brigado com a mulher, eu posso estar chateado que eu tenho conta para pagar e de repente não conseguir pagar o boleto no dia, mas vocês não têm nada a ver com isso. Então, tudo aquilo ali era ensinamento para mim. Falei assim, olha, aluno não tem nada a ver com isso. Aluno, na verdade, tá pagando, né, para poder ter o conhecimento, para poder vir para um lugar de harmonia, de tranquilidade, de um ambiente leve, né? Porque já é um ambiente de competição, se ele vier para coletivo, então já é um ambiente ali. Então, em particular, muito mais ainda, que tem que ser um ambiente extremamente leve. Então, você não tem que transmitir para os alunos a sua insatisfação, seu mau humor. Isso aí tem que ficar lá. Quando tu sai do carro e entra na porta da academia, esquece, ela tá lá fora. Entendeu? Nem que terminou tudo e quando tu fechar a porta da academia, entrar no carro de novo para ir embora para casa, tu relembra. Mas tu tem que virar a chave, isso aí esquece. Então, assim, a forma como ele lida com os alunos, a forma como ele aborda, né? A maneira com que ele mostrava a posição, né? Até onde dava para mostrar, onde não era o momento para mostrar
né? Porque o aluno ainda não tinha a visão suficiente para entender aquele instante da luta, aquela etapa da luta. Então, sei lá, como é que eu vou mostrar uma omoplata para alguém que ainda não sabe, por exemplo, fazer a raspagem convencional, né? Então ele não tem ainda quadril suficiente para fazer a chave de braço dentro da guarda. Eu já vou botar uma posição mais na frente, um crucifixo, tipo, eu vou mostrar um berimbolo se o cara ainda não está sabendo nem se portar, nem fechar a guarda. Então, fazendo com que a gente não tivesse ansiedade de mostrar coisas desnecessárias. Entendi. Mas, ao mesmo tempo, sempre mostrando que você é o cara. Então, assim, o aluno tem a necessidade, ele está mostrando, porque é aluno, e a gente vai aprendendo isso com o tempo, e aí eu consegui, por esse intensivão, como você falou, acabou sendo o diferencial, por esse intensivão, eu consegui assimilar isso muito cedo. Então, assim, tem aluno e tem aluno, né? E é normal, você está lidando com a vaidade. Então por que vaidade? Porque tu está lidando com uma arte marcial extremamente eficiente, né? Em que o mais fraco fisicamente se sobrepõe ao mais forte se tiver mais técnica, né? Então, isso mexe muito com o ego, isso mexe muito com... Então, você tem que ter, como professor, a percepção, e eu consegui ter muito cedo, graças bastante à família Gracie e esse contato com o Royler, é que tem aluno que chega ali e de repente ele quer te testar, né? Então, sim, o cara ali chega lá grandão, marombeiro, né? E aí tu vai mostrar uma posição nele e ele dificulta. Tu tá mostrando a posição dele passo a passo, né? E ele vai lá e dificulta. Ele não parava de falar isso ali na hora, né? É porque ele deve ter passado por várias situações, né? Ele, galera... porque também é uma coisa tu querer dificultar a posição com o Rickson, né? Que na época aí vem o magrinho, aí, porra. Se eu fechar aqui o cotovelo... É isso aí. Entendi. Então, assim, a gente, na verdade, era obrigado a estar sempre um passo na frente. Entendeu? Então, quando tu vai fazer a posição, então, esse olhar... A experiência que dá. Esse olhar para perceber o que poderia acontecer naquele contato, naquele ensinamento. Então, se o aluno chega ali meio marrento, ele tem um perfil, então o olhar do professor... Já detecta. Né? E aí a gente consegue identificar, tipo assim, olha, vou mostrar a posição nesse cara, eu tenho que estar atento, porque se ele fizer isso, eu já tenho que fazer aquilo. Eu não posso ser surpreendido com nada. Então, na hora, uma pegada mais firme, né? Então, não dá para fazer leve, porque o cara pode... tu vai fazendo devagar e o cara pode estar fazendo muito forte, mas, ao mesmo tempo, tu não pode demonstrar que tu tá percebendo pro coletivo, mas ele tem que sacar que tu sacou. Entendi. Então, assim, são vários toques, várias coisas. Às vezes, até algumas coisas que nem ele percebia que estava me transmitindo. Mas, por eu tá com muito contato, muito ligado ali, e também, não só com ele, mas assim, cada um tinha um estilo. Então o Roque é um perfil mais sério ali, né? Menos brincalhão, e até pela complexão física maior, então já mostrava de uma outra forma. Então, assim, conseguindo adaptar essas coisas para a minha realidade, para a minha complexão física. Então, quando eu fico aqui em 89, quer dizer, na virada de 88 para 89, e aí eu foco e vejo que o negócio está grande, que o negócio tem espaço para ficar muito grande. Eu já ia te perguntar isso. Quando foi assim que tu veio, voltou, começou. Isso. Aí, tipo, cara, tá na hora de mudar. Assim, 89 foi um momento em que a gente passou a ter muito aluno. E ficou pequeno o Veraldes. Então, assim, o que acontecia? Eu tinha, assim, numa edícula, né? Na casa tinha uma área, eram tipo 2 apartamentos, assim, 2 salas. E no início era uma sala que a gente fez um tatame. E isso dava forçosamente, né? Tipo 4 pessoas, Caramba. 6 pessoas, entendeu? Aí tinha uma outra salinha do lado, né, um outro quartinho, menor ainda, e que, tem que botar tatame também. Então, o que a gente fazia? Eu comecei a fazer. E 2 salas também como a Academia Gracie, né?
Que também tinha dois ambientes, isso né? aí. E aí, o que é que eu comecei a fazer? Então, assim, eram várias... Era treino de 1 hora. Era uma mini particular. Entendi. Entendeu? Ou uma mini coletiva, né? Era uma super particular e mini coletiva, porque eu passava a reunir num horário de 4 a 6 alunos, né? Então, acabava dando mais atenção do que uma coletiva com muita gente, mas não era tão refinado, não dava para cobrar o preço de uma particular, que também tinha aula particular, claro, porque não era só para um. Mas então o que eu fazia? Eu dava aula de 2 às 10. Caramba! Entendeu? Então, assim, nesse intervalo, né, das 14 às 22, então 8 horas aí, eu dava 16 aulas, porque eram duas salas. Poxa, bateu até meu recorde de 14. Fiquei chateado me achando, cara. Então, assim, aí teve momentos, claro que isso não era assim, isso não foi sempre assim, mas Então nessa época tu vivia praticamente só pra academia. isso, eu ia pra faculdade de manhã, Aham. entendeu? E era pro jiu-jitsu. E aí, uma folguinha, outra no intervalo, outra, ia pra academia dar uma malhada, e era isso. Caramba, que Então, legal, assim, e incluindo o sábado, entendeu? Sábado de tarde fazia treino também e tal. Então, assim, fazia muitos horários aí. E aí fazia uma coletiva à noite, né? Aí a coletiva, e também era uma alternativa, quando assim, começou a crescer mais ainda, nem isso estava dando. Até porque também alguns horários não conciliavam com os alunos. Então, Aham. né? Aí, pô, eu vou perder o aluno? O cara só podia treinar 5 horas da tarde. Pô, mas eu tava com 5 horários da tarde cheio. Mas eu tinha 3 livres. Pô, 3 não dá, mestre. Eu tenho aula. Entendeu? Então, a gente botava reunia uma galera à noite, uma coletiva maior, né? Com, sei lá, 15, 20 pessoas, num tatame pequeno. Então, mostrava uma posição ali para todo mundo. A gente ficava pela janela ou pela porta para assistir a posição, né? E fazia 1, 2 lutas por vez, entendeu? Então, assim, aumentavam o tempo, tipo, fazia 2 horas de treino e botava 15 pessoas ali, 20 pessoas no mesmo horário, também era uma alternativa que a gente passou a usar. Então, assim, 89 foi muito intenso. E aí teve um momento que eu disse assim, olha, não dá, a gente já estava ganhando uma grana muito boa, né, para a realidade da coisa, muito procurado e assim e já tinha um público, assim, tinha o grosso que era a rapaziada pré-adolescente e adolescente, que sempre foi o grande público nosso, somente nessa fase inicial, né? Mas a coisa já estava profissional, quer dizer, assim, sem eu perceber a coisa já estava profissional, porque já eram os pais indo para matricular o filho, o garotinho, a garotinha, né? E aí procurando um horário alternativo para a gente conciliar isso aí. Então eu passei a ter muita preocupação com a estrutura física do espaço para poder oferecer uma coisa melhor para o aluno, né? E assim, aí também já tinham empresários que passaram a procurar, que queriam um treino com entre 2, 4 deles, só ficar entre os amigos, e com muito a parte de cima também. Então, assim, já eram treinos específicos, uma galera que não era de competição, que não ia, né? E é uma galera. Uma coisa que tu viu muito na Gracie Muay Thai, né? É isso aí. Porque até então aqui em Manaus só competição, né, cara? Isso, só competição. E tu teve já muito cedo já esse contato, né? Porra, era o que o professor Hélio fazia lá, eu digo, porra, aqui tá a mina. Entendi. Né? E aí eu liguei pros meninos e disse assim, ó, galera, é o seguinte, eu vou dar um passo maior, a gente vai ter que ampliar isso aí, não tem o que fazer aqui, não dava para fazer. Tinha uma quadra de vôlei do lado da gramada, né? Do lado dos 2 tatamezinhos ainda no Veralves, e era ali que a gente fazia o treino de solto, né? Porque todo mundo falou, galera, vai ser aqui fora. Então a porrada corria ali na grama, né? Não tinha tatame para isso em determinados dias. E aí a gente passa para o Abílio Neri, e aí assim, o Abílio Neri era algo que não existia em Manaus, e comparando com as academias do Rio, pouquíssimas academias
tinham aquela estrutura. O espaço de você. Era um galpão de 400, 500 metros quadrados, né? Novo. Na verdade, o proprietário tinha acabado de construir o galpão e era a primeira locação, né? E, assim, era para ser aquela coisa que dedo de Deus mesmo. Com certeza. É um preço interessante. Eu lembro que o diferencial, galera, pô, lá tem arquibancada. Pô, tem arquibancadas, academia, tudo era apertadinho. Isso, né, aí. Pô, na Monteiro tem arquibancadas. E eu me lembro, Rodrigo, que assim, eu marquei um treino, continuava funcionando, a gente não tinha se transferido, né? Então na fase de arrumação ali, construí uma arquibancada, dava... Me lembro que foi até calculado o espaço, o marceneiro fez um cálculo lá, tinha assim, uns 4, 5 níveis de degraus, assim, acho que dava quase 200 pessoas, né? Sentadas, se fosse assim, acomodadas, né? No fundo da academia. E aí eu me lembro que eu marquei, ainda não era, o tatame não era construído, era aqueles tatames de palha, aquelas placas de palha, né? Com aquela lona verde por cima. Aí eu comprei numa loja de esporte, não sei nem se existe mais. E aí botei tudo no porta-mala, fiz várias viagens. Né? Aí montei o tatame, né? Montamos o tatame lá e marquei com a galera o horário do treino coletivo e disse que não ia ter treino e que de lá a gente ia mostrar a academia. E assim, foi tanta gente, Rodrigo, ainda não tinha inaugurado, foi tanta gente, eu mostrei a academia que eu percebi que o tatame era pequeno. Caramba. Pro público que eu tinha ali, entendeu? Então, no dia seguinte, não tinha inaugurado, no dia seguinte eu voltei na loja e comprei mais, sei lá, 20 placas de tatame para poder complementar, porque eu dizia assim, pô, eu já vou inaugurar pequeno. Caramba, entendeu? Cara. E aí dali ficou um negócio, fez o segundo tatame, que também ficou um tatame muito grande, né? E a academia... E num ponto estratégico muito bom, né, cara? Reunia ali de toda a área. Sim, cara, galera do Parque 10, galera do Veral, ficou todo mundo. E pegamos nicho de várias escolas, né? Porque o pessoal saía da escola, o pai deixava lá, né? Enfim, pegou ali... Não era longe, o trânsito em Manaus não era tão caótico como é hoje, então não era longe em tese para ninguém. Entendeu? Então, assim, não era contramão para a maioria do meu público, né? Então, a gente manteve o público do Vieralves, praticamente ninguém parou. Sim, quem parou foi por outro motivo, por incompatibilidade de horário, escola, coisa desse tipo, mas, assim, o grosso do praticante mesmo continuou. E aí a gente passou a recepcionar um público imenso, porque passamos a ficar mais conhecidos, claro, e... a estrutura física era incomparável. Então, quem chegava, né? Então, pai já se sentia... a gente já tinha um conceito forte no meio, né? E a estrutura física dava, inclusive, mais essa tranquilidade de higiene, né? De segurança. Os pais a poder acompanhar o treino. Todo mundo ficava assistindo, entendeu? Estacionamento próprio. Então, assim, era muito tranquilo. E aí a coisa assim, cada vez mais bombando. Nessa hora aí começou a vir muitos resultados, né? Nos campeonatos amazonenses, tudo. Nos amazonenses, a gente vai falar sobre, pode falar também, claro. Mas já poderia pegar um gancho aí das primeiras viagens pro Campeonato Brasileiro, que na época eram como se fosse um mundial, né, cara? É isso. Conta pra gente aí essa ida dos teus alunos lá, primeiro dominando o cenário daqui, né? E depois começando aí, iniciando aí esse... Eu sei que tem um apartamento lá, esse apartamento onde recebeu muitos alunos, né? Várias gerações, né? Passaram por lá. Conta pra gente aí. Se perguntar como é que dava tanta gente no apartamento, eu não sei como é que é. Mas que deu... Assim, a gente tinha... num primeiro momento, o nosso grande adversário aqui, a academia rival nossa era a HBJ. Entendi. Porque a HBJ, nós somos adversários dela, da academia direta, desde o primeiro campeonato amazonense. Então, assim, e aí o Humberto sempre teve um público adulto muito forte, e o nosso público infanto e juvenil era muito forte. Então, Entendi. assim, a gente ficava ali na disputa de ponto, passo a passo. O nosso infanto juvenil ainda não tinha completado 18,
né? E, claro, a gente tinha um público de 18, 19 adulto, mas não era tão dedicado como era a garotada, né? Então... E tu já sabia que essa geração de bar já vinha com tudo? Era muito nítido, porque era uma galera que treinava muito forte. Entendi. Entendeu? Então, assim, eu tinha um infanto juvenil, né? Garoto de 14, 15 e 16, 17. Então, esse público de 14 a 17 anos, no Veralves, que era, assim, era um moleque de primeira geração que treinava... se deixasse todos os horários. Eu tinha que dizer, meu irmão, sai daí Vai pouquinho, embora. que eu preciso do tatame para outra turma que vem. Então, eu tinha Paulo Coelho, Mauro Moura, Rony Melo, Calil, Marcelo Palmito, vários. Assim, num primeiro momento ali atrás, assim, Rodolfo Benigno, uma galera que entrou na Monteiro muito cedo, Fábio Sanches, que é o aluno 01. Eu vi lá na cerimônia, que eu achei muito legal. Como é importante ele estar lá, hein, cara? O 01 é importantíssimo. Ele foi o primeiro que apareceu no Débora para poder... Eu posso me matricular? O papai me mandou vir aqui, quanto é que é? Quero saber a mensalidade. Aí foi lá para buscar o valor e fez... Não tinha do recibo. Não tinha nada, né, cara? Vamos comprar o recibo. Amanhã eu te dou o recibo e tal. Porque não estava ainda nem preparado para isso. Então, assim, era uma geração muito forte, né? Que se doava muito. Então, e do outro lado da HBJ o pessoal estava mais adulto. Isso. Entendi. Então a galera dele já era uma galera adulto. Porque assim, muito provavelmente, praticamente com certeza, o grosso já começou a treinar adulto. Então eu sabia que o nosso público de aluno ia arrebentar porque eles treinam intensamente desde 12, 13, 14, 15 anos. Então, a paixão pelo jiu-jitsu, então, assim, os títulos, vinda, a dedicação. Então, eu digo assim, essa galera vai chegar com 18 anos e vai atropelar, né? E Humberto, a galera já começou, o grosso dele, já adulto. Então, assim, ele tinha uma geração que ganhava muitas das categorias do adulto, né? Então, assim, era adulto, juvenil, infanto juvenil, não era... faixa azul, faixa roxa, porque ainda não tinha essas coisas da faixa, então era categoria adulto. Então, ele tinha Lilinho, ele tinha o Rony, irmão do Lilinho, ele tinha Tadeu, o Tadeu, na verdade, estourando do juvenil para poder entrar depois no adulto, lutou várias vezes com o Rony Melo, né? O irmão do Tadeu, um cara muito, muito duro, o Eduardo Jorge, um cara assim, muito técnico. Então, assim, ele tinha uma geração muito, muito, muito forte. A Juricaba, né? Então ele tinha essa galera aí que era adulto. E aí quando a gente fazia muita medalha e ficava na contagem do ponto cabeça a cabeça ali. Então, quando a minha equipe, isso começou, e aí assim, a academia indo, né, para um espaço maior, podendo reunir todo mundo, e nos permitiu fazer com que o time adulto, quem já era adulto, passasse a treinar mais intensamente, né? Porque o horário deles, então o cara adulto tem a faculdade, tem o trabalho, então assim, era um horário muito específico, a estrutura que eu tinha para oferecer era pequena, então o cara treinava, mas treinava ali 2 vezes na semana, 1 hora por dia, 2 horas por dia, então diferente da garotada que passava o dia lá, né? Então, quando eu vou para um espaço maior e posso reunir todo mundo num tatame muito maior, os treinos intensificaram bastante e a gente conseguia transmitir mais profundamente todo o conteúdo que era assimilado. Porque, paralelamente, o que é que eu fazia? Eu fazia faculdade aqui, então eu passava 4 meses aqui e 2 meses no Rio, sempre. Então, ao longo do magistério aqui, entendeu? Da aula de jiu-jitsu aqui. Como é que 4 aqui, que era o tempo do período da faculdade. Na verdade, todo o período eu já ficava meio no laço, pendurado na frequência, porque eu ia para o Rio, eu ficava tipo de 15 de junho a 5 de julho, quase 2 meses, e final do ano a mesma coisa. Então eu passava janeiro e fevereiro no Rio. E treinando. Lógico, treinando também. Eu ia para lá só para isso. Ah, entendi. Entendeu? Eu ia para lá para trair isso.
do mesmo jeito. Aula particular de segunda a sexta. E pra quem viveu essa época aí, né, tá ligado? Né? Quando voltava, aquela expectativa, É né? isso aí. Eu ia pra lá buscar a posição. O que ele trouxe de novo? Já treinou com o Binho, já treinou com o mestre, deu uma gola diferente e tudo. Essa era a ideia. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, assim, paralelamente, tinha academia, e aí eu ia pra lá, e aí nas férias eles vinham, meus irmãos vinham pra ficar tomando conta da academia. Era a minha vez de treinar, entendeu? Então eu treinava muito intensamente. E aqui, até pela faixa etária, assim, eu era mais velho, sempre fui mais velho do que a grande maioria, mas de alguns uma idade muito, uma diferença muito pequena. Onde eu quero chegar. Então, assim, eu sempre treinei muito com eles. Entendeu? Então, assim, eu estava treinando e a aula particular, principalmente, me permitia desenvolver posição em cima daquilo que eu já tinha recebido, né? Vendo uma dificuldade que o aluno estava mostrando, pô, mestre, aqui no meu jogo não está fluindo bem essa aqui. Aí, porra, não, então vamos fazer dessa forma, pega desse jeito aqui. Qual é a sua defesa? Não, vamos pensar na defesa melhor. Então eu passei a desenvolver muita coisa em cima do que vinha aprendendo. Aí eu ia para o Rio, de 4 meses, eu ia para o Rio e chegava lá, porra, olha, eu desenvolvi isso aqui, tanto que tinha alguns momentos que eles diziam assim, então, porra, vem cá, mostra aí o que é que tu tem de novo. Falava brincando, evidentemente, mas eu levava o que eu tinha adaptado e com uma visão dele muito maior do que a minha. Tu sentia tudo que, por exemplo, tu começou numa posição, e aí os treinos, a semana, tu sentia as coisas se desenvolvendo, cara, dá pra fazer isso aqui, já um indício já de outra coisa? É isso. Então, na verdade, assim, jiu-jitsu é xadrez, né? Então, era um negócio assim, que ia se desenvolvendo naturalmente. Então, vai jogando aqui uma posição, dali tu dá uma alavanca que cai numa situação X, e aí aquela posição já dá para ser usada aqui ou não dá, e tu te exige uma outra alternativa. E aí a minha produção era muito mais intensa, porque assim, eu levava aquilo que eu tinha desenvolvido, adaptado, aperfeiçoado, digamos assim, para o meu jogo, e que eu sentia que estava fluindo com os alunos, né? Estava surtindo efeito com os alunos, e ele burilava, ele refinava, né? A visão dele muito. O Royler, porra, beleza, ela tá boa, mas por que tu não segura dessa maneira aqui? Acho que pode fluir melhor. E trazia muito mais coisa nova. Eu vou pegar a carona falaste uma colocação, disse, porra, tá voltando, e a galera tinha que fazer fila. Então, assim, sim, entendeu? Tinha que treinar com a galera, e aí, mostra aí, mestre, o que é que o senhor pegou lá? Um dia desse, um promotor amigo meu, não treina jiu-jitsu, ele me mandou um áudio que o Rodinei mandou para ele, evidentemente com autorização do Rodinei, me colocou, e o Rodinei fez uma seguinte colocação, que a gente, né, eu e meus irmãos, a gente contribuiu muito para a evolução do jiu-jitsu, não só da academia, da Monteiro, né, para fazer ela do tamanho que ela chegou, mas do jiu-jitsu amazonense. Por quê? Porque isso também contribuía para eles. No campeonato, eles tinham certeza, as academias adversárias, que a galera da Monteiro ia usar posições novas que ninguém tinha visto. Novas. Então essas posições novas iam fazer diferença, evidentemente, para a performance da galera da academia, mas isso também servia para que eles passassem a tomar conhecimento delas e utilizá-la para o jogo deles. Então, assim, por via oblíqua, a Monteiro estava contribuindo aí, né? Também com posições para todo mundo. Todo campeonato, somente os atletas principais, né, galera? Devia ficar de olho, né? Olha só, vinha coisa nova aí. Olha o que ele tá fazendo agora, viu? A segunda luta que ele faz isso. Tem uma situação, André, desenvolvi uma inversão e depois, assim, extremamente usada. Não posso dizer que fui eu que desenvolvi a posição, mas eu te confesso que eu nunca tinha visto. E utilizando, adaptando, depois mostrando pro Roy. Inversão, o cara tá ali, uma perna levantada, passa a guarda, você passa a mão por baixo, segura na gola, inversão com lapela e tal, no joelho. Já usando as lapelas, né? E aí, eu me lembro bem que tinha
tava tendo um campeonato amazonense, Copa João Dalves, assim, alguma Copa aqui, e eu tava na mesa, e o Coelho fez essa inversão em alguém. E acho que eu não lembro quem era o professor Casca Grossa do Rio, sempre vinha um convidado, né? Aham. Então vinha André Pederneiras, Fábio Gugel, sempre vinha alguém para, né? Pelo menos uma vez, um campeonato por ano, sempre tinha uma atração para arbitrar as principais lutas e tal. E aí eu fiquei dizendo assim, pô, os 2 pontos, cadê os 2 pontos? E ele não dava o ponto. Uhum. Aí eu, pô, falando intensamente, pô, os 2 pontos, não vai dar os pontos. Aí ele parou a luta, aí ele foi lá comigo, ele falou, porra, mas não foi 2 pontos. Aí eu falei, claro foi, pô. Aí ele falou, não, mas não tinha o gancho. Aí eu falei, mas onde é que tá escrito que a inversão tem que ser com gancho, né? Aí eu comecei a enumerar, aí eu disse, pô, quem sou eu para lhe ensinar? Ainda me lembro bem quando eu coloquei isso, quem sou eu para lhe ensinar? Mas um desequilíbrio básico de calcanhar, eu não uso gancho. Né? Eu não preciso botar o gancho para poder ter alavanca. A inversão é o cara tá por cima, o outro tá por baixo, e eu consegui fazer um movimento de que eu pare por cima e ele por baixo. Aí ele falou, pô, você tá certo. Eu não conhecia essa posição. Ele voltou. Ó, não é vantagem não, é 2 pontos. Entendeu? Entendi, então, assim, isso era porque eu era um cara mais técnico do que ele, nem de longe, não é isso não. Mas como o jiu-jitsu é mágico e quando você se doa, você permite que você desenvolva e adapte posições ali que surtem um efeito muito grande. Principalmente se você tem a melhor escola, que é a Gracie. Então, tudo que eu adaptava era em cima do que os caras me mostravam, entendeu? Então, assim, já era o refinado do refinado, então a adaptação ali era moleza. E um outro diferencial, porque nessa época aí, com certeza você treinava bastante com os teus alunos, Isso, né, cara? isso. Então isso aí também foi um dos diferenciais, né? Muito grandes. Então, assim, a coisa... E aí, quando a gente foi para Abílio Neri, então, para uma estrutura muito maior, um treino muito intenso, e aí a galera começou, tanto os adultos, que já eram adultos, começaram a ficar cada vez mais duros, como a galera juvenil começou a fazer 18 anos. Começou a fazer 18 anos. Aí Como é que foi esse embate aí já, quando essa geração subiu com a HBJ? Que momento foi que a Monteiro, tu lembra esse campeonato? O primeiro campeonato que superou a HBJ? Olha, eu não saberia te dizer exatamente o primeiro campeonato, mas esse ano, o ano de 90 e 91, começou, a gente já era em 89, a academia inaugurou em 88, mas 89 a gente era a academia que ficava vice-campeã na pontuação. A partir de 90 só deu Monteiro campeão. Entendi. Entendeu? Virou o jogo. Então assim, e era uma coisa que era assim, tinha momentos que era um atropelo. Entendeu? Pô, e é legal porque era embate de 2 escolas, né? O Humberto ali aprendendo o Oswaldo, morou muito tempo lá. Isso. E tu chegando já comendo os para até superar, né? Isso. Com a escola Gracie, né, cara? E era uma Que coisa legal, assim, que legal. muito boa, porque o que acontece? Então, quando o nível da academia não caía, né? Porque quando eu tava lá, os meninos estavam aqui. Então, eles faziam a mesma coisa. Então, Guto, Lucinho, então, eles, na verdade, também estavam lá treinando e quando vinham para cá, traziam e então continuava mostrando o que tinha aprendido, desenvolvendo o treino. Então, assim, o nível continuava ficando muito, muito forte, entendeu? E aí, eu me lembro que em 89 eu peguei arroz, 89 para 90, acho que 90 eu peguei arroz. Todas as faixas foram com Royler, numa dessas idas intensas lá. Aí. Porque tu não tá contando uma outra parte, né? Tu tá aqui de Manaus. Mas também a galera que teus amigos lá queriam treinar contigo, né? E fora os treinos com o Royler também. Conta um pouquinho pra gente, tipo assim, teus treinos com o Royler, porque tu foi evoluindo, foi ajustando melhor. Também conhecendo. Quando o aluno treina direto com o professor acaba que com o jogo dele o aluno aprende, né? Então conta pra gente essas tuas idas, tua evolução lá também. Não, isso é Eu sei que treino não se comenta, claro, né? Quem é principalmente old school tem essa, assim, finese de não documentar o treino, mas da tua evolução mesmo, não precisa entrar em detalhes. Não, o início, então assim, pra mim era tudo muito mágico, né? Então assim, quando eu
sentava, com o que eu falei lá, né? E eu vi o Royler, pô, a academia Gracie entupida de gente, né? E os caras, assim, Marcelo Beren chegando patrocinado, entendeu? Então, assim, um negócio muito novo, sabe? Aí eu falei, caraca, eu quero fazer isso aí. É isso aí que eu quero pra mim, E aí eu vi o Royler, o Rickson puxando o treino, e o Royler e o Roca ajudando lá nas posições, era muito aluno e tal. Aí, porra, na hora do Royler, o Royler arrebentando ali. O Rickson não se fala porque ele conseguia aliar a técnica com a estrutura física, com a complexão, né? Mas, pô, o Royler magrinho ali ganhando. Então, assim, toda vez que eu ia lutar com ele, treinar com ele, né? E aula particular e tal, sempre teve aquela coisa muito de reverência. Sim, entendeu? sim, então, agora é óbvio, como você falou, que com o passar do tempo, a gente vai sabendo qual é o jogo, onde é o jogo melhor, onde em tese pode ser alguma deficiência, eu não vejo que ele tenha, mas pode ser uma área não tão boa como outra que ele tenha, né, no jogo, então você já tenta fazer com que a luta vá para aquele lugar ali, para aquela área. Chegar naquela área, outra área. E não vá para onde ele é muito forte, entendeu? Entendi. Então, assim, foi muito natural, né? Então, assim, na verdade, eu fiz um comentário aí de nego ficava falando, porra, ele não é faixa branca. Uhum. Pô, era muito em cima, muitas vezes, do treino que eu tava dando com ele. Aí o próximo aluno particular, faixa preta antigo e tal, não sei o que, eu tava ali sentado, ficava alongando, esperando dar o horário dele. Então, faixa preta antigo é da casa, então podia assistir, podia estar ali, né? Então, aí o cara via de repente, porra, olha, esse cara não é faixa branca, pô, esse cara não é faixa azul. Entendi. Então, e na academia, era uma geração assim, então, Barretinho, uma galera, né? Uma galera muito, muito dura. Kaique, quando eu fui pegar a preta. Ah, sim, o Barretinho, tá recomendando. O Barretinho muito bom de triângulo, né, cara? Braço, né? Eu trouxe ele aqui, porque assim. E era o cara que quase não dava nada pra ele, né, cara? Desligadão, cabeludo, cabelo jogado na cara. Pode crer. Então, assim, nós trouxemos ele e, porra, não fugiu o nome do outro que veio junto com o Barretinho. Gente boa pra caramba, parceiraço já, mano. Zé Bento. Uhum. Então era ele e o Zé Bento, 2 faixas roxas. A gente ainda não tinha roxa. Então começou a ter, e aí a ordem natural das coisas, claro. A galera adulta antiga do Humberto já tinha sido promovido da azul para roxa. Então já tinha algumas categorias, não eram todas, mas na faixa roxa. E a gente já passava a dominar tudo da azul. Entendi. É claro, quando eu digo tudo, é óbvio que não é de forma absoluta, né? Não é todo mundo. Mas a maior parte das categorias já era essa geração que veio do juvenil e já virou adulto. E somada, quem já era adulto ficou mais forte no jiu-jitsu. E aí a gente ainda não tinha faixa roxa, né? A gente trouxe 2 da Gracie para treinar aqui, para lutar o campeonato, né? Cara, eu não sabia que o Barretinho tinha lutado no campeonato. Porra, o Barretinho arrebentou, não tomou conhecimento, entendeu? E também usando posição que os caras não conheciam, né? Então eu me lembro bem, contra um atleta do Humberto, duro pra caramba, fugiu o nome dele, botou ele na guarda, botou o Barreto na guarda, aí o cara tinha um triângulo forte, chave de braço. O Barretinho já tinha acho que pego o Daniel Lapa no triângulo, assim, muito rápido, tinha um triângulo muito, muito forte. E aí o cara, porra, vou puxar pra guarda, já tinha olhado, porra, não dá pra lutar com o cara do Rio aí, não vou deixar ele puxar pra minha guarda, que ele vai dar um triângulo. Então já tinha dado pra perceber que o Humberto já tinha dado o bisu. Puxa primeiro. Né? Aí, porra, eu puxar primeiro, aí porra, um garotão duro pra caramba, tava tentando atacar o Barreto, aí o Barreto pegou a gola e passou por trás, assim, e finalizou ele dentro da guarda, só com a gola, sabe assim, aquilo foi um negócio... o ginásio veio abaixo, Imagina. Então assim, pô, que isso? O que esse cara fez e tal? Então assim, era uma galera que a gente treinava de forma muito intensa lá no Rio, né? A gente tinha treino muito duro. E assim,
era muito lá e cá e eu conseguia me sobressair muito nos treinos com eles. E nessa época, sempre a academia tem um aluno que tá ali dominando todo mundo, né? O número 1. Lógico, tem um Hitson nessa época, o Royler também, mas dos alunos aí, era o Barretinho, quem era um... Cara, assim, ainda tipo... era faixa roxa, assim, pra mim... Quando eu cheguei lá era o Saulo. Saulo. Quando eu cheguei lá era o Saulo. Na tua época era quem? Na verdade, assim, era um faixa preta Kaique. Entendi. Ele tinha treinado com o Rickson foi embora, né? Ele tinha ido embora para Los Angeles e ele foi junto, ficou um tempo lá com o Rickson e tal, e voltou pro Rio e, assim, durante um tempo ele foi até o braço direito do Royler ali. Entendi. Nas aulas particulares e tal. Tanto que quando eu peguei a preta numa aula particular, entendeu? Então, treinando com o Royler, dessas viagens de treino intenso. Já ia te perguntar isso também, das outras, como é que tu foi, da marrom, da preta, então tu sempre foi nesses treinos, nas tuas idas, treinando com ele, falou, pô, esse cara tá merecendo. Isso, porque aí assim, era aquilo, eram 2 meses muito intensos, né? De particular todo dia, de aula e coletiva 3 vezes na semana, se tivesse todo dia a gente ia, treino sem kimono. Então assim, janeiro tinha um período que eles mandavam todo mundo tirar o kimono, então assim, os treinos eram muito de sem kimono, muito solto, e ia pra lá pra fazer tudo, né? E aí foi isso, eu peguei acho que a roxa 90, aí a marrom de 91 para 92, e quando foi início de 92, e quando foi no meio do ano 93, mais ou menos abril, maio, aí o Royler me deu a preta. O Marco, cara? Porra, e assim, eu te confesso... garoto lá do Débora, já preta. Caraca, e eu me lembro que não assim, eu não esperava, né, assim, não dizer que eu não desejava, claro que eu desejava, né? Principalmente porque a gente já tinha feito já tinham várias gerações muito duras, né? E a gente percebia isso, assim, na verdade eu percebia a minha performance como lutador, né, na academia, né? A Gracie, ela sempre foi muito conhecida por ser uma das academias, até pelo berço, uma das academias mais técnicas do jiu-jitsu, mas que não tinha prioridade de competição. E também tem uma característica da Gracie, né, lá na Gracie Muay Thai, os caras que são feros, os caras sinistros, mas nunca entra em campeonato. Tu não vai ver esse cara em campeonato. Não, é isso aí. Mas ele pega todo mundo na academia. É isso aí. Sempre tem uma cara treino assim. lá sempre foi muito puxado, porque é uma galera muito com jiu-jitsu muito refinado, né? E aí eu sabia da minha performance no treino, entendeu? Então, tipo, pô, tanto que na hora da preta, nesse dia da preta, eu não esperava, o Kaique tava como monitor, aí o Royler, claro, o Royler sabia o que ia fazer, que ia me dar a faixa, eu não tinha esse conhecimento, né, essa informação, então já tava alguns dias lá treinando e tal, aí ele... Kaique, vem cá, aí me botaram numa situação, porra, mete bronca, bota pra cima do Binho aí, como é que... Então assim, e aí, agora Binho, deita, deixa o Kaique montar. E aí, então assim, e aí depois agora vamos lutar. E luta comigo, luta com o Kaique e tal. E aí ele virou e falou, pô, irmão, não dá mais, entendeu? Não tem como mais te segurar e já tá passando do tempo, essas foram as palavras dele, porra, tá passando do tempo, né? Que o cara mais duro que eu tenho na academia, tá de igual para igual com o cara aqui, em diversas situações de luta, né? Então, porra, não tem o que fazer, tenho acompanhado a tua performance aí, o trabalho que tu e teus irmãos desenvolvem na academia, trazendo os caras aqui. Então, assim, eu sabia, mas eu não esperava que era. Então, foi um momento mágico. Eu me lembro, saiu da coletiva, aí ele falou... Tem que ligar, né? Pô, ele falou, ó, vem hoje à noite e traz a faixa que eu vou vou fazer no treino e tal. Eu falei, porra, brigadão, porra, porque ali fui surpreendido. Aí desci, peguei o telefone, o orelhão, e liguei pra mamãe, entendeu? Porra, mãe, acabei de pegar a faixa preta e tal. Porra, aí... Não, fica à vontade. Isso aí é uma virada, porque a gente tá falando de uma época, né, cara, que a faixa preta era um negócio totalmente diferente. Você pensava assim, algo... até inalcançável. Inalcançável. Tu falaste aí da faixa roxa da galera, já era um negócio assim, cara, faixa roxa. Isso. Aí marrom, já o galera mais velha. Nem tinha, né? Não. Nem tinha. Aí Binho, Rio de Janeiro, faixa preta, ele falou, compra a faixa e vem aqui à noite. Na verdade, e aí imagina essas horas. Eu saí dali pra loja de esporte, já comprei, e aí eu estava tão afobado. Quantos anos, meu? Eu tinha 22. Ah, um garoto, né, bicho? Eu tinha 22.
E aí... Fala a verdade, ligou pra mais alguém? Não. Só ligou pra tua Não, mãe? liguei pra minha mãe, avisei, né? Aí ela já avisou eu falei, avisa pros meninos aí e tal, não sei o quê. E aí já saí dali, comprei o treino foi de manhã, aí eu comprei a faixa e tal. Eu tava tão ansioso, aí o Roller depois até me deu uma dura na coletiva, porque eu já cheguei com a faixa. Entendi. Eu deixei a marrom em casa, deixei a marrom né? Então, assim, eu já fui, pá, tipo, sim, entendeu? sim. Tipo, o cara me deu de manhã, né? Já sou faixa preta. Entendi. Aí eu me lembro bem que quando eu tava no vestiário, o Roker tava também no vestiário, né? Aí ele olhou, tirando assim, ele falou, porra, Black Belt, hein? Porra, parabéns e tal. Aí eu, porra, todo amarradão, aí eu entrei, o Riley falou, porra, meu irmão, tu estragou a surpresa, eu ia te fazer uma cerimônia aí, um negócio e tal, eu ia parar o treino e tal, pra te entregar a faixa. Mas tu já tá com a faixa até preta mesmo, ó, galera? Eu dei a faixa pro Binho hoje de manhã e tal, foi nesse nível. Que legal, que legal. Então foi assim, foi nesse... Eu me lembro que nesse dia, acho que... Eu não tenho certeza, mas eu acho que até o Saulo e o Coelho estavam na academia, entendeu? Pelo menos o Coelho, mas eu acho que o Saulo e o Coelho estavam na academia, entendeu? O Coelho eu lembro, entendeu? Mas eu acho que o Saulo também estava. Se não, tipo, no dia seguinte, tá, quando eu estava indo no dia da coletiva, aí a gente treinou e tal, ele ficou amarradão e tal. Porra, mestre, tava mais do que na hora e tal. Então, assim, foi... E nessa hora, Bill, 22 anos, faixa preta. A tua vida na faculdade seguindo, né? Imagino, iniciando e seguindo, né? Eu concluí esse ano, 93, no mesmo ano que eu peguei a preta. Ainda tinha aquela vontade inicial de seguir como na profissão, tipo assim, ser lutador, tu já tava o professor Binho. Já tava. Essa faixa preta já tava, tu já era um professor. Rodrigo, pra te ser sincero, lá atrás, quando eu fiquei, eu já percebi que o que mais me dava prazer era ser professor e não lutador. Entendeu? Então, assim, ainda de azul para roxa, eu já sabia que o jiu-jitsu mais me daria alegria era em formar aluno. Então já tinha tido essa transição já nessa faixa. Né? Entendeu? Eu já entendi. Eu não. Eu tinha consciência, claro, que para ser um grande professor, eu tinha que estar sempre em forma. Eu tinha consciência que, para ser um grande professor, eu tinha que me manter treinado, né? Porque rolava muito, assim, eu dava... Era muito... Teve momento que, no mesmo instante, treinando na academia, tinha 150, 170 alunos sem ter nenhuma filial. Então, caramba, assim, eram 150 pessoas matriculadas e, porra, então tinha treino que tinha 100 pessoas, uns 2 tatame, uma academia entupida. Cara, é surreal mesmo. Pra época, assim, cara, esse então, número assim, de alunos era um outro, assustador. Né? Então era um negócio muito que dava um prazer muito grande, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade muito grande, né? Então, você era testado, né? Você tinha que estar bem. Cara, eu sou professor de Muay Thai, né? Não se compara. Tipo, ser professor de jiu-jitsu, entendeu? O cara tem que botar o dele na reta todos os dias. Um belo dia ele sai de casa e do nada chega um cara na academia, não tem um aluno, é tu que tem que treinar. E no Muay Thai, cara, isso raramente acontece, entendeu? Sim. Então, assim, nessa época é teste todo dia. Todo dia. É todo dia teste. Então, isso assim, o meu lado atleta... eu já me sentia satisfeito, meu desejo de ser atleta, né, lutador de jiu-jitsu, eu já me satisfazia no meu dia a dia como professor, porque eu me via obrigado a estar sempre treinando, ajoelhando. Claro que tem fases e fases, né? Então, assim, é impensável você achar que você vai ajoelhar e vai, num dia de treino, fazer 30 lutas, como a maior parte da galera tá fazendo, até porque... Claro, tu tem que dar atenção, tu tem uma conta dos 2 tatame, por mais que tu tenha um monitor no outro tatame lá. E assim, a grande parte desse período, logo depois aí o Guto também se formou, aí voltou, né? Lucinho se formou, o Guto, na verdade, veio para concluir o curso aqui, o Lucinho se formou, então assim, ficou mais fácil, o Iano também, ficou mais fácil da gente dividir, então sempre ficavam 2... um pouco mais na frente. Já não estava dando aquele número de aulas, né? Todos os dias. Então, assim, começou a dividir. Ainda que desse, era um tatame e outro no outro. Entendeu? Então, assim,
Cara, eu ficava com o tatame dos mais antigos, aí o Ian ficava com o tatame da garotada, da criançada. E nessa época aí, já dividindo com teus irmãos, o dia a dia da academia, vamos dizer assim, também, devido à rivalidade, era voltada, tipo assim, olha, vamos treinar, vai ter competição e tal. Você já viveu nesse clima, tipo assim, tipo, de não perder o título? Toda era hora... full time. Entendi. Então a percepção era assim, é aquele negócio, é difícil você ser o melhor, você chegar ao topo, mais difícil ainda é você se manter. Todo mundo queria ganhar de alguém na manter nessa época aí, né? Não tinha conversa. Entendi. Né? Então a dinâmica da academia era voltada nesse sentido. E eu sempre tive uma máxima, Rodrigo, que eu dizia o seguinte, olha, antes, né, pré-eleição, perto de... Então a gente sempre tinha conversas muito fortes. Eu sempre acreditei muito e continuo acreditando muito no poder da conversa, da transmissão do olho no olho, do sentimento, de palavras boas, de estímulo. Então, a gente tinha uma conversa geral com a galera na véspera do campeonato, no dia anterior do campeonato, e no pós também, que a gente tinha, senta aqui todo mundo, vamos ver o que a gente errou, o que a gente acertou, tinha a graduação, a galera que arrebentou. Entendi, depois do campeonato? Depois do campeonato, né? Que legal, tinha cara. Corredor, hoje impensável, mas corredor polonês com faixa, né? Em quem estava sendo graduado. Então, assim, eu costumava dizer o seguinte, e penso isso de uma forma muito intensa. Meu irmão, vocês não podem perder. O cara pode ganhar de vocês, mas você não pode perder. O que é que isso significa? Tu tem que ir lá e fazer tudo o que tu aprendeu. Tu tá preparado para fazer, tu tá bem de gás, tu tá bem de condicionamento, tu tá excelente tecnicamente, tu tá desempenhando muito, tu tá com um jogo muito bom, senão tu não seria o representante da academia no campeonato nessa categoria. Então tu tá muito bem. Faz o teu. Se o cara ganhar de ti, é mérito para ele, irmão. Então... a tua obrigação é só fazer tudo o que tu treinou. Se ele ganhar, tu tem que bater palma, amarrar o kimonozinho e voltar segunda-feira para academia para treinar e conseguir se sobrepor a ele. O que não pode é você perder para você mesmo. É você ter um tipo de treinamento intenso como tinha, ter se doado como se doou, abdicado de muita coisa como abdicou, e chegar lá e deu branco, não consegui render, porra, o cara me pegou numa posição que, porra, aqui ninguém me pega. E caras muito mais duros, aqui na academia eu consigo pegar, e lá com o cara eu desisti. Então assim, porra, tu perdeu pra ti. Então então assim, eu trabalhava muito e... Então tinha uma pré-eleição, né? E depois também tinha uma conversa, né? Também graduado, quem tinha ser graduado. Em que momento, tenta lembrar pra gente da primeira tua leva dos alunos para o Campeonato Brasileiro? Tu lembra disso? Sim. Primeira ida? Assim, a gente levou, na verdade, sempre teve uma dificuldade muito grande de passagem aérea. Sim. Você sabe disso. Então, sair daqui sempre foi de avião. A primeira luta começava aí, né? Então tudo muito difícil, mas... levando, né? Então, na verdade, o Campeonato Brasileiro, que era aquela coisa da Copa Mameluque em 93, Isso. E que já era um esboço do que seria o brasileiro, né? Antes tinha o Minas Rio, que também foi considerado, por muitos, considerado como brasileiro, que era o primeiro interestadual, digamos assim, que se fazia, mas a Copa Mameluque, que o André Pederneiras organizou, foi considerado o primeiro brasileiro. Sim. Então, assim... Tu já levou, essa Copa, já levou os atletas? Porra, e a galera arrebentou. Então, o Xande já foi campeão, entendeu? Então, a gente já levou uma galera. Então, assim, foi uma galera medalhista. Então, a gente teve ouro, prata e bronze em galera de 12 anos até faixa azul, faixa roxa, faixa marrom. Então, a gente tinha uma galera... Então, assim, tava Kleber Gadelha, Antônio Neto, né? William Couto, então, Matheus, Almerinho, Luciano Mafra, Cristiano Ribeiro, irmão do Luiz Neto, né? Que hoje está nos Estados Unidos, Jorge Navalhada, Xande. Já chegou com essa equipe já. Porra, atropelando. Porra, cara, também o time, né, porra. E aí, assim, era uma galera que já, ainda que nova, mas muito experiente, entendeu? Então era uma galera que já tinha aí nas costas 4, 5 anos de jiu-jitsu intenso. Entendeu? Intenso. Né? Então, ainda que quem tivesse 2 anos de jiu-jitsu, valia por 5. Porque o nego treinava de segunda a sexta, 4, 5, 6 horas por dia. Então, aí a gente levava a galera primeiro na Grace,
Então a gente fazia um treino lá, né? Botava a galera para fazer um bate-bola com a galera da Gracie Maitá e lutava o campeonato sábado e domingo, né? E aí alguns curtiam alguns dias ainda ali aproveitando o Rio, de férias e tal. E aí era a época que a gente tinha um apartamento, né? Então era um apartamento no Leblon, ali na Dias Ferreira. Então, pô, era um apartamento de 2 quartos, bicho. Então era um apartamento de 2 quartos e tinha a área de trás, assim, a parte da lavanderia e tal. Tinha um pátio, assim, um negócio interno, né? E ele, que era para estender roupa e tal, só que era um pátio grande de um tamanho de 1 quarto. Entendi. Entendeu? Já foi transformado. Cheia de colchão ali, então assim, tinha campeonato que ficava 40 pessoas ali dentro, entendeu? E aí, e campeonato que alguns deles com a minha mãe lá dentro, entendeu? Então assim, a minha mãe ficava um quarto, então era menos 1 quarto, para ser dividido pela galera, né? Uma garotada, né, cara? Então, porra, era um... Cara, tu imagina o síndico desse prédio. Nessa época aí. Era uma onda. Então, devia assim, fazer o barulho do caramba. Fora alguns que iam e também tinham onde ficar, entendeu? Então, tipo assim, Xande, muitas vezes até dormia lá, mas o Saulo já estava lá nesse momento, então ele já ficava com o Saulo, o Saulo já tinha a base dele do Rio, né? Então assim, e tinha uma galera, mas queria ficar lá no Furdunço, aí ficava lá com a galera, entendeu? Entendi. Tinha um outro, então descia com o apartamento do avô, que era bem pertinho, na verdade na mesma rua, praticamente da gente, então ficava ali, mas tinha a base, então tinha alguns que tinham outras bases, de apoio, né? Tinha o quartel-general, tinha o apoio, né? E tinha algum momento assim, pô, tu não quer levar mais esse aqui, não, ali, pra dar uma dividida, dar uma aliviada aqui na galera. Mas assim, claro, com responsabilidade imensa, porque a maioria é menor de idade. Caramba, entendeu? Cara. E aí, porra, garotada afobada e praia, e, né? Segura daqui, calma, mar não é rio, não, vai devagar. Quantas coisas poderiam dar errado, hein? Não? É isso. Pô, com essa quantidade de menino, tudo, porra, aquela energia. Cheio de testosterona, entendeu? Puxa. Então, assim, era um negócio ali. Faria isso de novo? Bicho, assim, eu acho que faria de forma mais prudente. Porque hoje o Rio de Janeiro tá pegando, né? Entendeu? Então, assim, claro que ali a realidade não permitia ser diferente, mas seria necessário hoje ter mais adultos conosco, se fosse mais professores conosco, né? Ter um monitoramento pais melhor e talvez 2, 3 espaços físicos alternativos para poder dividir melhor essa galera. Mas assim, era uma festa, era um aprendizado, entendeu? Então aí foi um negócio assim muito, muito importante, porque a gente começou mesmo levando, porque como a base sempre foi o Rio, né? Então era desproporcional a quantidade de atletas que as academias locais botavam comparando com o que a gente levava. Então a gente levava 20, 15, pô, isso já era uma mega delegação pro nosso padrão. Sim. E, pô, a academia, o Cássio botava 500, né? 300. Então, na época, né? Barra Gracie, agora Gracie Barra, mas enfim. Barra Gracie na época, né? Isso. E, então, assim, uma quantidade imensa. E a gente conseguiu trazer diversos troféus de colocações altas, né? Eu já ia entrar nesse campeonato brasileiro e campeonato mundial. Como isso, cara? Como é que é isso? Que a gente via na revista, 3º lugar, 4º lugar. O troféu na academia de 4º lugar, 3º lugar de adulto, de geral, do brasileiro. Porque praticamente então tinha que ser todo mundo ouro, né, cara? Várias vitórias, várias então, assim, várias medalhas. A gente levava 10, 9 medalhavam, a maior parte ouro. Aí, assim, nesse somatório, você acabava ficando na frente de academia que entrava com 200 atletas. E como é que foi pra ti, cara? Isso aí. Tá dando na frente das academias já conceito que tu sempre via na revista. Com o trabalho. Isso, a satisfação ela era muito grande. Eu sempre fui muito, muito tranquilo. Eu sempre fui consciente do meu potencial como professor e do potencial dos meus irmãos, né? Então, assim, a gente trocava antes de algumas posições que estavam propenso a dar aula, a gente em casa, disse, olha, o que eu vou mostrar hoje é isso aqui, o que tu acha? Então a gente treinava muito entre a gente. Então tinha essa troca de ideia entre vocês, né? Isso aqui vale a pena, isso aqui é legal. Então assim, eu estou pensando em intensificar nessa área aqui, defesa aqui. Aí, tipo, porra, aí o Lucinho falou, porra, o Roque me mostrou uma outra defesa nessa posição. Aí, porra,
Perfeito, pode crer. Então, vou juntar essa aqui que o Roller deu, com a que o Roker deu, né? Com o plano B e tal. Então, assim, cada um, até porque cada um com estilo de luta. Uma visão de mentalidade de combate diferente. Só né? somava. Então, assim, Entendi. tudo casava ali, né? Então, eu não dizer para você que isso não era bom pra gente, não mexia com o ego, é mentira. De ver a academia bem, excelentemente colocada nos campeonatos, trazendo troféu ali, caramba, é verdade, a gente nem já estava indo embora, entendeu? Eu não sei, quando me corrija se eu estiver errado, mas tipo, né, não sei hoje também, eu acho que hoje sim, mas nessa época não tinha nenhuma academia de Manaus que ficasse ali entre as três primeiras, não tem, né? Na verdade, eu ouso dizer, com segurança, que a maior parte das academias de nome do Rio nunca tiveram essa colocação. Entendeu? Entendi. Então a coisa ficava ali muito fechada. Caramba, hein, cara? Então, tipo assim, as 3 colocações, elas ficavam muito em cima de 5 academias. As mesmas 5, 6 academias faziam uma espécie de rodízio ali, ponto por ponto. E a gente chegou ali, então, tanto nos surpreendia que aconteceu de estar indo embora no ginásio e o cara anuncia, ei, academia, vamos premiar as academias aqui, Academia Monteiro em terceira, volta lá para receber o troféu ali, entendeu? Volta. Então, teve uma situação, não lembro qual foi o campeonato, que a gente já tinha ido embora, e um aluno ficou e pegou o troféu e levou pra gente no dia seguinte, que a gente nem sabia que tinha ficado, entendeu? E tu sentiu que de alguma maneira que isso passou a ser, não incomodar, mas tipo assim, nos próximos campeonatos, porque a gente sabe da dificuldade, né, cara, de viajar, tudo, aquele processo nessa época aí, era uma coisa mais, não amadora, mas meio arcaica ali na casa do Carlinhos, pesagem na casa do Carlinhos, aquela coisa manual de ficha, tudo. Como é que tu sentia? A gente sabe, a gente que já morou no Rio de Janeiro sabe que existe um barrismo, querendo ou não, principalmente, não são por todos nessa época, mas existe, né, cara? Claro. Pô, do juiz, às vezes, né? Pô, esse cara de Manaus, pô, aquele negócio do Paraíba, aquela história toda, né? Tu sentiu isso aí quando começou a já chegar nas cabeças? Era nítido, e na verdade, Rodrigo, assim, desde os primeiros campeonatos. Entendi. Entendeu? Desde os primeiros campeonatos era muito nítido que isso acontecia. Exatamente por isso. A coisa não era tão profissional. Na verdade, nem poderia ser tão profissional. Eles precisaram, né, galgar certos degraus ali, o próprio Carlinho, para chegar a ser a confederação. Então vai aprendendo com os erros, né? Mas era nisso. Então, assim, a gente via isso com pesagem, entendeu? Com chave. Porra, com chave era... Na hora de formatação da chave, era um negócio... a galera só pegava... E aí, também quero deixar bem claro aqui, isso não era só com a Monteiro. Entendeu? Isso era com o Amazonas. Entendeu? Então, assim, era unânime o sentimento por parte do Ulisses, do Humberto, do Orley, né? Botava lá Fredson Paixão, o Lilinho lá atrás pelo Humberto, né? O Fredson Paixão pelo Orley em determinado tempo, antes de passar pro Oswaldo. Fredson Paixão. Isso, Fredson Paixão. Então, assim, vários. Então, assim, do Ulisses, toda a galera ali, entendeu? Sempre tinha Cleudo, sempre tive uma dificuldade de na hora das chaves, a galera era, todos nós, ninguém nunca ficava de baia. Então, assim, a chave mais dura era da galera do Amazonas e principalmente da galera da Monteiro. Então, a gente ia... Você já ia sabendo disso. Entendeu? E assim... E aí tu já sabia que tu ia pegar a galera mais bem ranqueada nas chaves, então tudo era um leão por luta. Não tinha luta fácil. Uma final. Não tinha luta fácil. Né? Então, isso... E foi ficando questão da imparcialidade, entre aspas, do árbitro, né? Como você falou, é claro que não todos. Isso não necessariamente é uma coisa direcionada pela estrutura toda, porra, né? Não era que a confederação queria, vamos ferrar Monteiro. Não é isso. Mas... individualmente, a gente sacava que um ou outro árbitro, uma ou outra pessoa responsável pelo casamento das chaves, né? Ou outro professor tradicional tinha influência ali na galera que ficou casando a chave. Não, tira isso aqui. Pô, no primeiro esboço, um atleta nosso ia lutar com um cara X na academia não tão forte, né? Aí depois já tava lá com um cara muito duro. Pô, mas a primeira luta, o que houve? Né? Não, o cara não tava nem inscrito, o cara foi inscrito ali na hora, nem pesou, tá? Porque a pesagem era antes.
Então, assim, tinha desproporções. Mas, então, dizer que isso não dava uma satisfação, ela de boas colocações, excelentes colocações, de vitória, mas a maior satisfação era de aquela coisa do dever cumprido, entendeu? Assim, por isso que eu falei aquela coisa lá do William, naquela hora do título mundial. Era o que era algo impensável, não é? Para quem participou da criação da coisa, juntamente com os irmãos, de criar a federação, junto com Humberto, Cássio Façanha, então assim, Diban, irmão do Ulisses, então assim, uma galera uma coisa amadora, né, de fundo de quintal, e de repente está fazendo, tá fazendo a galera campeão brasileiro, campeão mundial, entendeu? Temido. Então, assim, não era que eu não tinha esse excesso de vaidade, sentimento de, porra, fiquei na frente, porra, Monteiro ganhou do Carson Grace, ficou na frente da Aliança, ficou na frente. Então, assim, claro que era legal saber que com pouca gente a gente estava na frente de uma galera, um time desse nível, com excelentes professores, com um excelente histórico que eles sempre tiveram. Mas o principal era assim, porra, a gente está fazendo um trabalho legal. A galera está desempenhando um trabalho legal e a gente está sendo respeitado e admirado, né? Porque, então, assim, todo mundo conhecia Monteiro. Então, a galera, quando viajava, ia nas academias, ia visitar, então todo mundo voltava, todo aluno voltava com essa história. Então, pô, fui dar um treino lá no fulano, porra, aí comecei a sentar o couro lá, e nego na graduada, e o professor pô, tu treina onde? Porra, então assim, a Monteiro já era extremamente conhecida. Já sentiu que no cenário nacional ela começou. Agora vamos para esse marco aí, né, já que tu tocou já nesse assunto, que é o Mundial, né? A Confederação criou o Mundial e a Monteiro tava lá para competir. Me fala aí, cara, tipo, essa conquista, tipo, do primeiro Mundial, vocês já estarem lá, eu acho que já é um marco, né? Já tá com os atletas e ainda saiu com a medalha de ouro, né? O primeiro campeão mundial na categoria galo, que sempre foi uma categoria muito dura, né, cara? Isso. E aí, me conta como tu falaste lá, né? Isso aí, visualizando aquele pódio, cara, porque sei que tava ali o William Couto foi o primeiro campeão mundial, mas eu acredito que tu viu além daquilo, né, cara? Claro. Viu por trás daquela coisa ali, a quantidade de situações, tudo que vocês passaram e galgaram tudo, e aquele resultado ali. Conta pra gente um pouco. As pessoas até que não tem noção, né, que a galera garotada tá chegando agora, sei nem que mundial que tá, entendeu? Esse primeiro mundial. Conta pra gente. Não, era um marco, né, porque assim, você tava ali... a imprensa toda, Rede Globo... Transmissão ao vivo do então, Mundial assim, na Preta. Um negócio de ginásio entupido de gente, você já via... Foi algo novo? Tu já tinha visto daquele jeito? Não tinha. Então, na verdade, assim, brasileiros já vinham acontecendo de forma muito organizadas, mas nada se comparava àquilo. O próprio clima, né? Entendi. A quantidade de gringo, né? Então, assim, ainda que fosse o primeiro, e é claro, e a arte marcial... predominantemente praticada por brasileiro, então nós já éramos a maioria, mas você já via delegações de outros países ali, né? E inclusive de faixas coloridas, até nego na faixa preta lutando, né? Então você via aquela situação ali, era um negócio diferente. E quando aconteceu, né? Então o William tinha 15 anos, então não tinha idade ainda para lutar. Não tava adulto, né? E aí tinha 15 para 16, acho que nem tinha 16 anos, não te confesso que eu não me recordo, mas era assim, entre 15 e 16 anos. E aí ele disse assim, meu irmão, tu vai, não tem nada a perder. Ele falou, pô, posso lutar? Eu falei, pode, vamos, tá duro aí, né? Mandando bem nos treinos, mas assim, mundial, né? Vamos ver lá como é que tá, meu irmão. Tu não tem nada a perder. No final das contas, pelo menos, a experiência. E aí, o desenrolar das lutas, assim, não tomando conhecimento, finalizando os caras, entendeu? Eu falei, caraca, tá chegando. O negócio vai acontecer, entendeu? E assim, e é o que eu falei. Claro que existia rivalidade, né? Então, assim, claro que eu queria que ele ganhasse. Evidentemente, vou torcer pelo meu aluno, pelo resultado da minha academia, mas...
foi muito importante, porque não só ele medalhou. Então, assim, era um pódio de amazonenses. De amazonenses, né, cara? Entendeu? Então, assim, aquilo que não só nós, mas os outros professores, né, vinham fazendo, tinham deixado ali a sua semente, estava dando fruto. Então, assim, era o recado do Amazonas, entendeu? Porque eram muitas dificuldades. Então, se a gente passava por dificuldades para estar ali com a delegação, a gente tinha consciência do perrengue que todas as outras academias também passavam, porque muitos dos atletas que a gente levavam eram atletas com condição financeira, não estou dizendo que era excelente, né? Mas com boas condições financeiras. Então, assim, o pai tinha uma família tinha por condição trás, de né? dar o suporte. Sim. E eu tinha consciência, também tinha alunos que não tinham e que estavam ali bancados por nós, né? Mas eu sabia que muitos dos atletas das academias, caramba, tinham feito rifa, tinham feito, né? O professor estava fazendo empréstimo aí para poder ajudar a custear ali. Então, ver aquela galera, entendeu? Arrebentar ali, foi um negócio, entendeu? Foi um negócio diferente, assim. E aí teve Antônio Neto. Antônio Neto foi vice. Eu sou ruim de memória dessas situações, mas lutando contra o Shaolin na final. Shaolin, entendi. Entendeu? Isso foi no Mundial já. Isso, entendeu? Então, assim, não só o William foi medalhista de ouro, mas, Kleber Gadelha, entendeu? Com Parrupinha, entendeu? Então, assim... Os caras já teve esses confrontos aí, né? Sabe? Então, assim, entendi. A galera arrebentou. Então, assim, o pessoal lutou muito, né? Então, vários atletas aí, e evidentemente eu procuro, a idade já afeta um pouco, então não vou falhar, não vou nominar, mas assim, a gente já voltou carregado de medalha no primeiro Mundial e a galera, o que já era uma certeza, digamos assim, né? O pessoal já sabia do trabalho da Monteiro, ali era consolidação. Sim. Entendeu? Então, assim, a galera já se preocupava onde estava o cara da Monteiro na chave. Entendeu? E assim foi durante vários mundiais. Isso. Né? Depois, aí, principalmente ali no final dos anos 90, cara, eu lembro. Então, azul, roxa, marrom. Arrebentando. Sempre nos pódios. A gente depois, Gabrielzinho na preta, Cardinho, Fernandinho. Então, assim, a galera ali que arrebentava, inclusive em preta, marrom, categoria absoluta. Então, assim, era um negócio... A gente ficava trazendo troféu entre as 5 primeiras academias do Campeonato Mundial. Então, assim, era um negócio... Isso não acontece hoje, né? Não. Dessa maneira de hoje, eu posso estar errado, mas não tem onde eu sei. Como aconteceu nessa época, não acontece. Porque aí, na verdade, assim, você vê... campeões isolados, assim, né? 2, 3, Isso, é uma situação pontual. Sim, exatamente. Né? É uma situação pontual. Mas era literalmente um arrastão. Para a nossa realidade, era algo incomparável, entendeu? Então, era um negócio... E a gente levava a galera para o Norte Nordeste, Fortaleza. Monteiro, Norte Nordeste, aí pronto, acabou. A Monteiro era campeã, assim, botando 2, 3, tipo assim, tinha mais pontos do que a segunda e a terceira colocada somada. Entendi. Entendeu? É isso aí, pessoal. Fechamos aqui a primeira parte. Fica ligado na segunda parte, que vem muita história por aí, esclarecendo vários fatos do passado. Não perca a segunda parte. O Sá.